Olá, eu sou a professora Joira. Esta é a nossa aula de número 10. Nesta aula vamos estudar energia, trabalho e potência. Todos nós já temos uma ideia formada sobre o que é energia e conhecemos também diversas formas de energia. A energia elétrica, a energia química, a energia mecânica, a energia solar, a energia térmica e muitas outras. A energia do universo é constante, ou seja, não pode ser criada ou destruída, apenas transformada ou transferida. Por exemplo, a energia elétrica que você recebe em sua casa é transformada em energia luminosa quando acende a luz do seu quarto. Quando liga o liquidificador na tomada, ela se transforma em energia mecânica, ou quando vai tomar o banho e liga o chuveiro, ela se transforma em energia térmica e assim por diante. Trabalho. Quando há transformação ou transferência de energia de um corpo para outro, está sendo realizado um trabalho. Em física, o trabalho é representado pela letra grega tau. No Sistema Internacional de Unidades, usamos o joule, que corresponde a Newton por metro. Para calcular o trabalho, vamos supor um bloco sobre um plano horizontal, onde foi aplicada uma força constante F. Como há uma força deslocando o bloco e esta força forma com a direção do vetor deslocamento um ângulo alfa, podemos definir trabalho pela seguinte expressão. Trabalho é igual à força aplicada sobre o bloco, vezes o deslocamento sofrido pelo bloco, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Trabalho motor, trabalho resistente. Um trabalho é chamado motor quando a força favorece o deslocamento, ou seja, quando o trabalho é maior que zero. Um trabalho é chamado resistente quando a força dificulta o deslocamento, ou seja, quando o trabalho é menor que zero. Vamos supor, por exemplo, quando puxamos um corpo sobre um plano horizontal, utilizando uma corda. A força aplicada pela mão realiza trabalho motor, mas como o plano não é polido, temos a força de atrito agindo na mesma direção, mas em sentido contrário ao da força F. E essa força realiza um trabalho resistente. Casos em que o trabalho é nulo. Se a força igual a zero, o trabalho igual a zero. Não há trabalho sem força. Se o deslocamento é igual a zero, o trabalho é igual a zero. Não há trabalho se a força aplicada não provocar um deslocamento. Se α é igual a 90 graus, cosseno de 90 é igual a zero, então o trabalho é zero. Não há trabalho se a força aplicada for perpendicular ao deslocamento. Trabalho, força, peso. Considere um corpo sendo abandonado próximo à superfície terrestre. Sabendo que o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa, neste caso, a força envolvida é o peso, o deslocamento é a altura e o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento é zero. Resolvendo o cosseno de zero, que é 1, temos a seguinte expressão. O trabalho é igual ao peso vezes a altura vezes 1. Como o peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade, substituindo, temos que o trabalho é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Na descida, a força-peso realiza um trabalho motor, porém, na subida, realiza um trabalho resistente, que é calculado através da seguinte expressão. Trabalho é igual menos a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. O trabalho de uma força F pode ser obtido através de um gráfico, de acordo com as figuras. Para se obter o trabalho, basta calcular a área das figuras. Portanto, podemos dizer que o trabalho é numericamente igual à área. Potência. A rapidez com que o trabalho é realizado ou é transferida a energia é que chamamos de potência. A potência é definida pela razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto.
Para uma força paralela ao deslocamento e no mesmo sentido, potência é igual a força vezes a velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de potência é o watt. Um watt corresponde ao trabalho de um joule realizado em 1 segundo. Exercício. Exercício número 1. Universidade Federal de São Carlos. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. Conforme o gráfico ao lado, o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto X igual a 6 metros é 1 joule, 6 joules, 4 joules, 0 ou 2 joules. Resolução. Quando temos um gráfico da força pelo deslocamento, basta calcularmos a área, pois o trabalho é numericamente igual à área. De 0 a 6 metros formam-se duas figuras, um trapézio e um triângulo. Basta calcularmos a área dessas figuras e depois somar os valores encontrados. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Substituindo os valores e resolvendo a equação, temos que a área do trapézio é igual a 4. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Substituindo os valores e resolvendo a equação, teremos que a área do triângulo é igual a menos 2. Somando as duas áreas, temos que o trabalho é igual a 2 joules. Alternativa E. Exercício número 2. VUNESP, São Paulo. Um motor de potência útil igual a 125 watts, funcionando como elevador, eleva a 10 metros de altura com velocidade constante um corpo de peso igual a 50 N no tempo de 0,4 segundos, 2,5 segundos, 12,5 segundos, 5 segundos ou 4 segundos. Resolução. Dados. Potência igual a 125 watts, altura igual a 10 metros, peso igual a 50 N e o exercício quer saber o tempo. Sabemos que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo o valor do peso e da aceleração da gravidade e resolvendo, chegamos que a massa é igual a 5 kg. Como a potência é igual ao trabalho sobre a variação de tempo, e trabalho é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, substituindo os valores e resolvendo a equação, encontramos o tempo igual a 4 segundos. Alternativa E. Encerramos nossa aula sobre energia, trabalho e potência. Na próxima aula falaremos sobre energia cinética, energia potencial e conservação de energia. Até lá!